Começa mais uma semana em Brasília e o assunto agora é dosimetria, das penas dos condenados na tentativa de golpe de Estado. Um tema polêmico que vai para discussão no Senado. Quem vai explicar essa história para a gente é a repórter Daniela Brito, lá na capital federal. Boa noite, Daniela. Um assunto polêmico que está gerando muita repercussão, né? Oi, Marcele, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Direto de Brasília, muito polêmico, Marcele. Então, o PL da dosimetria, que foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado cercado de forte polêmica. Isso porque esse texto ele não se limita apenas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele deixa brechas, porque da forma que ele foi aprovado, o projeto pode beneficiar também condenados por crimes comuns, como corrupção, crimes sexuais e integrantes de facções criminosas, o que, é claro, acendeu um alerta entre os senadores. Então, feito esse alerta, agora eu vou contar para vocês o que é esse projeto, o PL da dosimetria. Ele modifica trechos do Código Penal e da Lei de Execução Penal, tratando da chamada dosimetria, que é a forma como o juiz calcula a pena e define quando o condenado pode progredir do regime fechado para o semiaberto, por exemplo. Então, agora, esse texto precisa passar pelo Senado e o primeiro passo é a análise na Comissão de Constituição e Justiça, que se reúne na quarta-feira. O relator é o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, e a votação em plenário ela está prevista para acontecer às 14h na quarta-feira, mas essa votação só vai acontecer se houver, é claro, um acordo. E a reação de parte dos senadores, é claro, foi imediata. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ele anunciou que vai apresentar o voto pela rejeição total desse projeto. Segundo ele, esse texto ele tem, abre aspas, vícios insanáveis, fecha aspas. E também afrouxa o tratamento penal para os crimes que não têm qualquer relação com os atos golpistas. Inclusive, nós conversamos com o senador e vamos ouvir agora. Porque é um projeto que foi aprovado com um objetivo, que é favorecer aqueles que foram condenados pelo 8 de janeiro, mas que, na verdade, tem alcance muito maior. Atinge criminosos que praticaram outros delitos. E isso não deve ser aceito, uma vez que esse Congresso vem cada vez mais legislando para punir o criminoso, não para ajudar o criminoso. Os ajustes que poderiam ser feitos por emendas são arriscados, porque o texto volta para a Câmara dos Deputados e os deputados têm votado de uma forma muito atropelada e com alguns erros. Na sexta-feira eu conversei com o senador Esperidião, ele me disse que tinha conversado com o senhor, inclusive pediu sua ajuda com esse texto especificamente. O senhor já levou isso até ele? Qual foi a resposta dele? A gente tem conversado, o senador Esperidião é um senador muito técnico, muito qualificado, experiente. Ele identificou os problemas, ele está tentando equacionar soluções. Da mesma forma como eu penso, a gente sabe que tem um grupo muito grande de pessoas presas pelo 8 de janeiro que eram massa de manobra, que foram utilizados naquele movimento e estão pagando gravemente com cerceamento de liberdade, com prejuízo para suas vidas. Mas você não pode, a pretexto de resolver o problema dessas pessoas, favorecer outros criminosos. Ele entendeu isso e está trabalhando em soluções. Mas ele acredita que é possível resolver por emendas? É uma possibilidade, desde que você tenha um acordo com a Câmara dos Deputados de aprovação no formato do Senado. O histórico recente não favorece, então a gente vai ter que ter um cuidado com relação a isso. E o próprio relator, que é o senador Esperidião Amin, ele já reconheceu os problemas no texto e afirmou que pretende alterar esse texto, restringindo os efeitos apenas aos envolvidos na tentativa de golpe. Segundo ele, da forma atual, o projeto enfraquece o combate ao crime organizado e pode até anular o projeto antifacção, o que não teria, é claro, apoio na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, Marcele, o Senado vive um impasse claro. Ou corrige o texto para limitar os efeitos apenas aos crimes políticos, ou essa proposta corre o risco de empacar ainda na Comissão de Constituição e Justiça às vésperas do recesso parlamentar. E agora, um outro assunto, embora no final esteja tudo ali interligado,
é que para amanhã o ex-governador do Rio de Janeiro será ouvido, o Antony Garotinho, na CPI do crime organizado. Esse requerimento para o convite a Garotinho foi apresentado pelo relator da CPI, que é o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. Segundo o senador, o pedido do ex-governador veio por ele possuir conhecimento qualificado sobre a dinâmica de atuação do crime organizado lá no Rio de Janeiro e suas possíveis conexões com os agentes públicos. Vamos ouvir mais uma vez o senador Alessandro. Antony Garotinho tem um conhecimento muito profundo da realidade política do Rio de Janeiro. Foi governador, foi preso, inclusive, como governador de Estado, tem feito denúncias reiteradas com relação a esse momento que o Rio de Janeiro vive, e é importante dar espaço e ouvir, com a cautela devida, quais são as informações que ele traz, quais são os caminhos de investigação, porque é fato que você tem uma infiltração muito grave do crime organizado no poder público no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. É isso, Marcele. Então, semana decisiva aqui no Congresso Nacional e a gente está de volta amanhã, aqui direto de Brasília. É com você. Obrigada, Daniela, e até amanhã, viu?